Ó, a gente sabe que a resina é um dos materiais mais versáteis. Com ela você consegue fazer de tudo um pouco, até esculturas personalizadas. E a Redilize realizou um podcast especial no canal deles no YouTube. Aliás, se você não acompanhou, ou para você sempre acompanhar, youtube.com/Redilize. Lá tem tudo, viu? Eles começaram a fazer uma escultura minha. Ao vivo lá. O Henrique Corbeira, que tá aqui, ó. Ele começou a fazer a minha escultura e hoje ele vai trazer dicas valiosas de como a gente pode fazer esculturas utilizando molde de silicone. E ficou pronta a escultura lá, ó. Olha que demais. Obrigado, viu, Corbeira? Obrigado por ter vindo aqui. Um prazer. Viu? E também pela arte que você fez. Você viu, né? Deu uma trabalhadinha a mais depois, né? A gente fez bem rapidinho. Deixou mais bonito. A gente vai brincando. E vou mostrar como é o processo do molde unifacial. Porque isso é legal para permitir que todo mundo consegue fazer, né? Exatamente. Esculturas. A escultura tem um treininho, tem técnicas para aprender, mas o molde em si... Com esse molde fica mais simples, fácil. E depois do molde pronto você faz quantas esculturas você quiser. E não só esculturas, né? De repente você trabalha com acessório, um chaveiro. Tem a galera que faz diversos trabalhos em resina aí que é possível fazer a partir do molde parecido. O molde de silicone, ó. É esse molde aí que a gente já viu, já conhece. Então é até legal. Eu e a Sarinha nós vamos aprender, porque a gente tá precisando fazer uns moldes para o quadro Mãos à Obra, e aí torna acessível e fácil para todo mundo. Exatamente. Esse é o tipo de molde mais simples, que é o unifacial, que a gente precisa só da nossa matriz. Aí vamos fazer uma contençãozinha aqui em volta, aqui a matriz já está selada, coladinha, já está toda selada. Às vezes você precisa selar um cantinho com a massinha de modelar para facilitar, né, o molde ficar bem mais acabado. Certo. E a gente vai iniciar aqui o nosso processo. Podemos ir? Podemos ir. Então vamos lá. Primeira coisa é abrir nosso silicone. Certo. Silicone da Redilize, que já vem... que vem assim, ó. Vem assim, é um pote de 1 quilo? É um potezinho de 1 quilo, que já vem borracha de silicone. Com o catalisador. Deixa eu roubar aqui. Você precisa? Vou roubar aqui porque não tô vendo ele aqui na minha frente. Então tá. Vamos abrir aqui com uma ajudinha de um estilete para cortar o lacrezinho aqui. Certo. Então, muito cuidado para não cortar a mão, né? Muito cuidado. E aí puxou aqui, a gente abre nosso lacre. É um líquido, né? Ele é um líquido viscoso, né? Tá. Que a partir do momento que a gente catalisa ele, com 3% em relação ao peso, ele vai iniciar o processo de cura dele, que se dá em 24 horas, e por isso que eu já trouxe o moldezinho pronto aqui pra gente poder fazer. Tá. Então, muito importante, deixa eu usar a bancada aqui para não correr o risco de sujar. Muito importante a gente homogeneizar o silicone. Então ele cria um depósito no fundo aqui, então mistura bem. Eu uso uma haste maior do que os palitinhos para ter uma facilidade. Então mistura bem. Homogeniza ele e a gente vai enquanto ele descansa, a gente vai preparar o nosso molde para receber, né, o produto e não ter nenhum problema de grudar nem nada. Então o que a gente vai fazer? Com a vaselina sólida e um pincelzinho, a gente vai com muito cuidado passar em toda a nossa matriz. A gente chama isso daqui de matriz, que é uma peça que vai ser copiada. Então o silicone ele copia todos os detalhes, inclusive se passar muita vaselina e deixar marcado, o silicone copia até mesmo esse excesso de vaselina. Então a gente precisa... Por isso que tem que passar com um pincel macio. Interessante. Eu sempre falo, principalmente nos vídeos que a gente tem lá na rede, que tem que passar muito bem, né? Aplicar bem vaselina. Isso não quer dizer muita vaselina. Certo. Então assim, a gente aplicar com bastante cuidado, né? Tendo certeza no caso de escultura assim, né? Que tem muito detalhezinho. Detalhes mais profundos, né? Também, exatamente. A parte interna da boca aqui. E o que eu já preparei nesse molde aqui, que já é uma dica? Eu já recortei a madeirinha em volta do tamanho que fica ideal para ele. E com um acetato, que é o material que a gente compra em loja de bolo, material de confeitaria, você já compra em diversos tamanhos e facilita na hora de você selar o seu molde, né? Então a gente coloca aqui, eu já comprei num tamanho ideal para a altura do nosso molde. Eu gosto de deixar sempre um dedo acima da peça a ser moldada.
Então a Olha gente que interessante. confere. E para ter uma certeza que não vai vazar e tudo mais, a gente vai colar com cola quente. Tá. Pra garantir, né? Em volta da peça. Aquela exatamente, segurança que não custa nada, né? Que às vezes você vê aqui assim, ficou firminho, tá bem travado, mas no que você coloca o líquido, ele vai expandir, vai forçar, vai pesar. E aí a gente tem um vazamento. Certo. Que também é muito bom ter a plastilina, a massinha de modelar, para ter essa contenção. Tá. Então eu observo se o nível da contenção tá acima da peça, né? Para não correr o risco de deixar abaixo e ela transbordar. Certo. A gente posiciona. Olha lá. E vamos colar. Cola quente. Cola quente e vamos colar em volta da peça. Essa cola quente é uma cola preta, mas ela só é um pouquinho mais dura. Funciona igual com a cola transparente também. Tá. É só para você conseguir visualizar, né? Olha lá. Aí você mais tá fácil de selando, né? Como se fosse... só para evitar, né? Para conter o silicone mesmo. Até para não ter desperdício de material, exatamente. Né? Porque se vazar, ele vai vazar enquanto ele tiver líquido, ele vai ficar vazando. Aquelas outras esculturas você fez da mesma forma ou só foi a escultura só? Todas as esculturas que eu faço, elas são feitas na massa de modelar. Tá. Que é aquele processo que você viu fazendo lá. E depois é feito um molde de silicone. Me fale mais dessa massa que você utiliza. Que massa que é? Ela é a plastilina. É a massinha de modelar, basicamente a massinha de criança. Essa que tá aqui? Exatamente. Essa aqui? Só que existem massas mais duras, mas ela é o mesmo processo. A gente chama de clay, né? Oil clay. Olha lá, é essa aqui. Mas normalmente eu utilizo essa mesma massa. Tá. Aí. A única diferença é que eu usei no podcast lá, eu usei a cinza. Perfeito. Só altera a cor, né? É isso? Isso, altera a cor. É que para fazer molde, às vezes é mais legal você ter uma corzinha colorida ali para facilitar. Tá. Então aqui, ó, vou conferir depois se tá tudo colado, porque muitas vezes você acha que colou tudo e fica uma frestinha que ela vai vazar ali. Então, vamos colar tudo aqui, vou passar uma... Olha lá, selando mesmo, todos os detalhes. Todos os detalhes. E... vou colocar na nossa base ali. Tá. E a gente viu quanto essas formas de silicone podem gerar uma renda muito interessante para diversos segmentos de artesanato, viu? Ó, vamos lá. Aqui que eu gosto sempre de dizer também. Sempre preparar o silicone com uma quantidade menor do que tudo que você vai precisar. Por mais que eu saiba a quantidade que eu vou usar aqui, até para facilitar na hora de misturar e tudo mais, eu recomendo fazer de 200 em 200 gramas, para ficar mais prático. Então, para 200 gramas, a gente vai fazer 3%, seriam 6 gramas. Então, eu vou pesar aqui 200 gramas de silicone. Olha lá. E até mesmo para se tiver um vazamento, alguma coisa, ser muito mais fácil você conter 200 gramas do que 600, por exemplo. E você não vai ter um acidente, ou mesmo perder o tempo, né? Vai que acontece alguma coisa, você precisa parar e não consegue terminar o seu processo, que é muito importante falar isso também. Você precisa, depois que você inicia o processo, você tem que terminar. Tem que dar continuidade. Porque ele colocou o catalisador, ele vai Esse é o catalisador, então. Esse é o catalisador próprio do silicone. 3%, é isso? 3%, que equivale a 6 gramas em relação aos 200. Aos 200. Tá. Então, até 208 aqui. Vou misturar e ele já vai iniciar o processo. E aqui, ó, provavelmente ficou alguma frestinha aqui, que eu já deixei a massinha, para mostrar o que acontece com o vaso. E como pode resolver, né? Como pode resolver. Interessante. Então, misturo. Porque depois o material que eu vou trabalhar com esses moldes de silicone independe, né? Pode usar gesso, pode usar resina, pode usar cimento, pode usar muita coisa. Sabonete, né? Sabonete, vela. Olha aí, gente. Então tem muitas possibilidades mesmo. Você pode fazer muita coisa. Então misturou bem, raspa bem a lateral do molde. Com o meu rosto. Raspa bem a lateral do copo aqui.
Sair vendendo, hein, Bedu? E aqui eu vou jogar, para facilitar e observar se tá vazando principalmente. Olha lá. Vamos ver. Eu vou despejar bem devagarzinho em volta da peça. Certo. Olha que interessante. É a primeira vez que nós mostramos essa técnica aqui no nosso programa, hein? Ó, conteve tudo. Então, olha lá. Conteve? Conteve. Ó, tá ainda bem. Da bordinha aqui. Agora é despejando, né? Agora eu vou despejando sempre com cuidado, certo. Devagarzinho. Perfeito. Olha aí. Porque daí evita falhas, evita bolhas também, né? Uhum. Olha lá. Interessante, hein, gente? Um fiozinho fininho que ele já ajuda a quebrar as bolhas. Olha lá. Se tiver alguma bolha, tem algum problema? Normalmente não tem problema, mas um molde bem feitinho, ele vai sair sem bolha. Isso vai facilitar a sua cópia em resina sair mais bem acabadinha, né? Sim, sempre. Claro que existem várias técnicas para você construir um molde. Uhum. Tem muitas e muitas técnicas mesmo para você construir um molde e ter técnicas, né, aplicadas ali que você consegue, né? Esse aqui seria o moldezinho mais fácil de fazer. Pela sua experiência, nós vamos precisar fazer mais umas duas quantidades. Mais umas duas quantidades aqui, né? São 500 gramas, né? Como é só repetição, acho que não tem a necessidade da gente fazer. Já mostra o processo. Porque agora eu vou ter que aguardar a secagem. Depois que cobrir tudo, quanto tempo, como é que funciona agora? Aqui, cobriu tudo, um dedinho para cima aqui, deixa secar 24 horas. Depois é só abrir, a gente vai ter exatamente esse molde aqui. Quer ver? Então, uma dica, eu não gosto de raspar o copo e jogar tudo. Porque pode ficar um resíduo sem misturar direito. Então eu deixo escorrer e já descarto o copo. Receita você pega outro copo. Já vou fazer outro copo. Aqui é um copo de papel, né? Esse é um copo plastificado. Tá. Então a gente completaria e deixaria secando e nosso molde estaria pronto aqui, que a gente já trouxe aqui para fazer. 24 horas depois já sai esse resultado? Já sai isso daqui. Aí depois é só desmoldar com cuidado. Mostra ali pro Cristiano, por favor, Coveira. Olha lá. E aqui já a borracha pronta. Olha que interessante, gente. Que legal, hein? Então aqui a gente vai preparar a nossa resina. Tá. Vou deixar ele aqui de ladinho. Aqui nós estamos trabalhando com uma técnica uniface, né? Molde único, que é unifacial, que aí ele fica abertinho aqui. Que a gente já vários tipos viu, de se molde. fosse 3D, seriam duas partes. Exatamente, né? Duas partes. Perfeito. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai usar a resina poliéster para fazer a nossa misturinha aqui, para ter a nossa cópia. Aqui eu já tenho alguns exemplos de peças em resina copiada, inclusive a que eu pintei, ela já é uma peça em resina, né? Certo. Na massinha de modelar, ela não serve para pintura. Então, por isso que quando a gente faz uma escultura na massa de modelar, a gente precisa criar o molde. Certo. Então aqui eu vou pesar 200 gramas de resina. Vou fazer um pouquinho, eu vou ver se nesse copo vai caber 200 gramas, né? Que daí é o que vai cobrir todo o molde. Toda a peça, exatamente. Olha que interessante. Interessante, hein? As nossas assistentes estão ali atentas com os Essa aqui é a nossa resina UC 2090, que ela é uma resina de laminação, só que para esse tipo de peça é maciça, assim, ela é muito boa porque ela cura muito rápido e ela é um pouquinho mais barata. Certo. Então acaba sendo uma vantagem aí se você não vai precisar de uma peça transparente. Ó, 200 gramas de resina. E o bom é que tem resistência, né? Ela dá uma resistência se quiser pegar, inclusive. E agora eu vou adicionar a nossa calcita, que é uma carga mineral, que ela vai dar tanto cor, resistência e volume, ainda mais para a nossa peça. E a resistência térmica também, para facilitar, né, a cura aqui. Então eu vou colocar 70 gramas de calcita aqui. Certo. E eu vou untar um pouquinho o molde
com ela também. Para quê? Para ajudar no desmolde. Poderia ser um talco de bebê, mas a própria calcita ela já vai fazer o mesmo efeito. Tá. Isso é importante, né? Ajuda na vida útil do molde e o acabamento dela. Ela já sai mais sequinha, com uma certa porosidade que facilita na pintura também. Que interessante, hein, gente? Tô adorando. Ó, então virou aqui. Certo. E nisso aqui eu vou misturar, né? Bem, aqui eu poderia adicionar um corante, alguma coisa do tipo. E eu controlo a viscosidade com a quantidade de resina e calcita, por exemplo, material. Poderia ser um talco industrial também aqui. Então, eu vou misturando aqui e vou avaliando. Ela não pode ficar muito grossa e também não pode ficar muito líquida, usando essa resina, porque ela já é pré-acelerada e ela esquentaria muito. Então, a gente precisa de uma certa quantidade de carga mineral para conter essa misturinha aí. Perfeito. Olha que interessante. Ó, misturou, homogeneizou. Aí é só catalisar. Aqui eu já vi o catalisador dele aqui, que é um catalisador próprio, Butanox, próprio para resina poliéster. Certo. Lembrando que a gente tem resina epóxi, resina poliéster, e cada uma tem suas características. E aqui eu vou catalisar, diferente do silicone, com 1% em relação ao peso em resina, que seria 200 gramas, então eu vou colocar 2 gramas de catalisador. Considerando o peso da resina. Sempre o peso da resina. Certo. O que eu adiciono de carga não vai contar. 2 gramas, vou misturar. E aí ele muda um pouco a textura agora? Inicialmente não. Inicialmente ele fica igual, mas vai curar muito mais rápido que o silicone. Porque permanece bem coisa líquido, de 40 né? minutos ele já estaria curando. Olha, uma oportunidade de negócio para você, viu, em casa, não é, Corveira? Exatamente. Nossa! Eu já trabalho com isso há 11 anos. E aqui agora é só despejar. Poderia estar colorido de diversas formas, claro, os corantes que temos lá na Redilize. E aqui eu estou mostrando ela na cor natural com somente a calcita. E agora eu aguardo quanto tempo? Aqui até ela esfriar totalmente umas 2 horas. 2 horas? Mas e já sai pronta? E já sai quase igual essa daqui. Aqui eu só dei uma lixadinha e apliquei um verniz. Qual que é? Essa aqui? Essa begezinha aí. Essa As duas, na verdade. Aqui eu fiz um efeito marmorizado. Gente, isso aqui é... Olha aí, ó. Que da hora. Olha só. Então, 2 horas já... Ela já esfriou totalmente. Já esfriou? Já pode tirar? Ela vai esquentar. Vai ter o pico e vai curar, né? E aí depois disso ela esfria, aí você retira do molde. Que interessante, hein, gente? E aqui tá o resultado final, olha lá, ó. Só aguardar. Olha só. Que interessante, hein? Aplausos para o Corveira, porque foi um show, hein? Um show que ele trouxe aqui pra gente. Já não bastasse a arte que ele fez minha, agora ele dá uma arte aqui ao vivo pra gente nos ensinando.